nasci em Belo Horizonte, e meus pais são de Belo Horizonte, então eu sou o primeiro médico da família, assim, que eu saiba, e na verdade era um sonho do meu pai ter um filho estudando medicina, eu acho que era o sonho de vários. Então, e eu fiz medicina aqui em Belo Horizonte e me formei em 1970, num curso de medicina que foi muito bom, foi um curso excelente. Eu formei, casei-me, minha esposa Betânia, eu tinha 23 anos, ela tinha 19, nós nos casamos e naquela época a residência não pagava. Então você podia morar de graça no hospital, mas você não recebia. E eu queria casar e não tinha maneira como sustentar uma família. Então me mudei para os Estados Unidos, fui fazer minha residência nos Estados Unidos, onde eles pagavam. Então nós mudamos para os Estados Unidos, eu tinha 23 anos e ela tinha 19, e acabamos ficando 12 anos no exterior, até que nós voltamos em 82. Meu primeiro, fui para Carolina do Norte, fazer a residência de pediatria, e lá me encantei com a genética. Tinha um geneticista no departamento que me pôs debaixo da asa dele e me inspirou muito a fazer genética e me deu alguns conselhos importantes. Por exemplo, de que se eu era um pediatra que quisesse fazer genética, eu deveria fazer um doutorado em genética para ser visto também, não como um curioso, mas como um verdadeiro geneticista. E, principalmente naquela época, eu estava nos Estados Unidos, e para você conseguir uma bolsa americana, você tinha de se tornar imigrante lá nos Estados Unidos. Mas se eu me tornasse imigrante, eu ia para o Vietnã, porque eles estavam mandando todo mundo para o Vietnã. Então eu mudei para o Canadá, e fui para o Canadá, onde eu fiz terminei minha residência de pediatria, fiz minha residência de genética clínica e fiz um doutorado em genética médica. E então terminei isso tudo em 77, eu já tinha terminado o doutorado, já tinha minha certificação no American College of Pediatrics, na American Academy of Pediatrics, já tinha minha certificação no Colégio Real de Medicina, no Royal College, mas aí eu estava encantado com a área básica, de fazer pesquisa básica de laboratório. Então eu fui para a Inglaterra, onde eu passei um ano fazendo trabalho de laboratório, de bioquímica mesmo, quer dizer, genética bioquímica. E terminada a estada na Inglaterra, nós pensamos em voltar para o Brasil, mas aí eu tive uma oferta para ir para a Universidade McGill como professor em Montreal. E aí eu fui para McGill e chegamos em Montreal. Para mim, parecia que aquilo ia ser minha carreira, mas aí minha mulher apavorou, porque ela pensou, aí ela viu que a coisa estava ficando feia, que ela não ia voltar para o Brasil. Aí ela quis voltar para o Brasil. E nós planejamos a volta. Mas de qualquer maneira, essa trajetória que eu fiz, de fazer primeiro pediatria, depois genética clínica e depois pesquisa em genética, é uma trajetória bem comum na época. A maior parte dos geneticistas eram pediatras e a genética era uma subespecialidade da pediatria. Além do Dr. Goodman, que me ajudou nos Estados Unidos, uma pessoa que me entusiasmou, que me estimulou muito, foi o Novantino Alves Filho, que ele tinha um interesse muito grande de genética, mas ele nunca largou a pediatria para fazer genética. Mas ele gostava muito e ele, inclusive, esteve um período no Canadá também, fazendo genética em Toronto. E eu lembro quando o Novantino voltou do Canadá, eu estive com ele aqui e ele me estimulou bastante. Então foi uma figura importante nesse aspecto. E ele é meu colega, quer dizer, na verdade eu sou acadêmico e ele é patrono, né, da Academia de Pediatria. Em 1982 a gente queria voltar para o Brasil. Na verdade, antes, em 1980, minha mulher já tinha decidido que a gente ia voltar.
E você sabe que depois que a mulher decide, a gente não discute, a gente segue as ordens. E então eu vim e fiz um concurso no Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG em 1980. E passei no concurso e tranquei a minha contratação. Mas esse era para o aspecto mais básico, e eu precisava de uma posição clínica, né? E aí, por uma série de caminhos, eu cheguei ao professor Hilton Rocha, que tinha montado, na época, o Instituto Hilton Rocha, junto com o Cristiano Barsanti. E ele era muito interessado em genética por causa da oftalmologia. A oftalmologia, muitas das doenças oculares são de origem genética. E então eles tinham um subsolo que estava vazio, uma área relativamente grande, uns 200 metros quadrados. Aí eles nos deram essa área e nós montamos um laboratório de genética clínica lá e no Instituto Hilton Rocha. Então, desde 82 até 90 eu fiquei lá. O laboratório dedicado à genética. Sim, o Dr. Orion Bastos, que fazia patologia clínica, ele era um hematologista e algumas das doenças hematológicas o cariótipo ajuda, principalmente a leucemia mieloide crônica. Então, ele montou, os primeiros cariótipos de Belo Horizonte foram feitos pelo Orion Bastos. Mas o nosso laboratório foi o primeiro laboratório totalmente dedicado à genética. E imediatamente nós começamos a fazer uma série de procedimentos genéticos. Em 1990, já com 8 anos de experiências no Instituto Rocha, nós mudamos aqui para essa sede própria do GENE. Quer dizer que já estamos aqui há 27 anos. Né? 27 anos. É. E isso é interessante, porque eu dei essa sorte de ser ao mesmo tempo professor do Departamento de Bioquímica, que é uma área básica, e geneticista clínico e geneticista laboratorial. Eu fazia consultório de genética desde essa época. E então o fato de eu estar ligado à universidade fez com que fosse fácil para mim implantar uma série de metodologias genéticas no Brasil que eram inexistentes antes. Então, por exemplo, nós fomos o primeiro laboratório do Brasil a usar testes de DNA. E nós introduzimos no Brasil os testes de DNA de paternidade, que hoje em dia já se tornaram rotineiros, mas nós introduzimos isso em 88, quer dizer, há muito tempo atrás. E, na verdade, o núcleo de genética tem estado... O que a gente tenta fazer, basicamente, desde a nossa inauguração, é que um paciente que nos procure aqui, em Belo Horizonte, ele tem o nível de cuidado genético que ele teria se ele fosse nos Estados Unidos ou se ele fosse à Europa. Então, todos os avanços que foram ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa nessa época, nós conseguimos implantar aqui. E até hoje, né? Então, por exemplo, nós somos os pioneiros no Brasil na área de sequenciamento de DNA para diagnóstico clínico, que é uma coisa que a gente faz rotineiramente hoje. Eu me reinvento periodicamente, né? Então, há mais ou menos 5 anos atrás, eu montei um laboratório novo. Eu já tinha 3 laboratórios, que é o núcleo de genética aqui. Eu tenho a Gene Genealógica, que faz teste de DNA em animais, que é uma outra empresa que é na Pampulha. Tenho o meu laboratório de pesquisa na UFMG, que hoje em dia é enorme, que já formei mais de 40 doutores, né, lá. E montei um laboratório na Faculdade de Medicina, um laboratório de genômica clínica. Então, é a utilização da genômica para o diagnóstico, que é uma coisa super nova em todo o mundo e que nós conseguimos implantar. Você faz o diagnóstico de uma maneira diferente. Por exemplo, a metodologia normal de você fazer o diagnóstico de uma doença genética é você examinar a criança, você faz um diagnóstico clínico, sabendo do diagnóstico clínico você sabe qual que é o gene que está envolvido, e aí você faz um teste genético daquele gene e chega ao diagnóstico. Mas
muitos casos de doenças genéticas, você não tem nem ideia de o que é a doença e o que é o gene, porque você tem uma convergência clínica. Por exemplo, se você pegar doenças que causam encefalopatias epiléticas, ou seja, epilepsias em que a criança tem também atraso de desenvolvimento, retardo intelectual, etc., você tem uns 60 ou 70 genes e o quadro clínico é praticamente indistinguível. Então, você não pode fazer um diagnóstico clínico. Então, com o genoma, o que nós fazemos é um diagnóstico ao contrário. Você sequencia todos os genes do indivíduo. Todos, 20 mil genes. E aí você vai ver daqueles 20 mil genes usando técnicas de bioinformática que nós usamos, e inclusive programas de bioinformática que nós montamos e que nós criamos aqui em Belo Horizonte. Você descobre qual que é o gene que está com uma mutação patogênica. E a partir disso, então, você chega ao diagnóstico. Então, você faz a genética reversa. Você primeiro diagnostica a alteração do gene e depois você chega no paciente. E a gente tem feito isso quer dizer, nós já fizemos, provavelmente, em breve nós vamos chegar a 1000 pacientes, que a gente já fez isso aqui, esses procedimentos, né? Na Faculdade de Medicina a gente faz como uma pesquisa, e a gente é de graça, etc., né? E aqui no Gene é a aplicação clínica que a gente recebe pacientes do Brasil inteiro para fazer esse tipo de exame. No caso das encefalopatias epiléticas, que são crianças que às vezes não têm controle, o controle medicamentoso das convulsões é extremamente difícil, sabendo qual é o gene, se é um canal de cálcio, um canal de sódio, ou um canal de potássio, ou tipo você então é muito mais fácil você chegar no tratamento ideal. E também tem o fato de que essas doenças não são comuns. Então, se você tem uma criança com, por exemplo, uma síndrome de Dravet, que é uma síndrome rara, e você diagnostica que aquela síndrome de Dravet é devido a uma alteração num gene específico, eu posso então me corresponder, e nós temos uma rede mundial, e eu posso ver qual que é a experiência que eles têm na Alemanha, na França, com o tratamento daquela alteração gênica específica. E aí você pode, ao invés de ficar tentando medicamentos, você pode ir e começar com um medicamento específico. Então existe a lenda e o medo de que doença genética não tem cura e que não tem tratamento, e isso é bobagem, porque a gente trata os pacientes e em alguns casos a gente tem resultados espetaculares, porque a gente faz o diagnóstico precoce com essa metodologia. Então essa é a minha nova coqueluche. É uma coisa interessante porque a medicina é um pouquinho uma cachaça, entende? E eu gosto de medicina, então eu nunca tive nenhum hobby, porque eu nunca precisei de hobby, porque a medicina, quer dizer, a medicina e a ciência são os meus hobbies. Porque a doença genética, quer dizer, a gente vê adultos com doenças genéticas e a genética de doenças adultas avançou tremendamente, mas o grosso das doenças genéticas são ou durante o período reprodutivo, que são os abortamentos espontâneos, etc., ou então, quer dizer, a medicina fetal hoje em dia cresceu muito com as imagens, né? Então a gente tem diagnóstico precoce de muitas coisas no útero da mãe ainda, né? E durante a infância. E daí a importância, essa ideia de que você é um melhor geneticista porque você conhece pediatria, então você é capaz de fazer o diagnóstico pediátrico. E isso te torna um melhor geneticista, entende? Então, existe no Brasil, hoje em dia, eu não estou envolvido, um modelo de fazer residência em genética só. Forma e vai fazer residência em genética, né? Eu acho que a pessoa deve fazer primeiro uma formação clínica completa, seja em genética, ou em clínica médica, ou em ginecologia obstetrícia, para depois fazer a genética como uma subespecialidade.
E daí o fato de eu estar na academia de pediatria, né? Porque eu fiz minha formação completa e no Canadá são 4 anos de residência para fazer pediatria. Aqui está virando 3, mas ainda não é. Mas lá são 4, né? Então é bem puxado. Quando eu fui convidado para a Academia Mineira de Pediatria, eu fiquei muito honrado, porque eu não tenho rótulo de pediatra, né? Quer dizer, eu não uso o rótulo de pediatra, mas fiquei extremamente honrado e o pessoal meus colegas e acadêmicos e os patronos são todos pessoas excepcionais, né? De capacidade muito grande. E alguns deles foram meus ídolos quando eu era estudante de medicina, vários deles. Muitos deles foram meus professores, né? na faculdade de medicina. Então, para mim é uma honra fazer parte dessa academia. Eu também sou da Academia Brasileira de Ciências, eu sou da Academia Mineira de Medicina, mas eu tenho um xodó especial pela Academia de Pediatria. Eu pertenço à Sociedade Brasileira de Genética e há 2 anos, até na reunião anual, eu fui homenageado pela Sociedade Brasileira de Genética, que para mim é uma honra também. E a Sociedade Brasileira de Genética agora ela tem subespecialidades de geneticistas diferentes. Então tem geneticistas de abelha, tem os geneticistas de plantas, e eu sou um geneticista humano lá. Quer dizer, eu sou da especialidade humana, né? E é muito importante esse tipo de sociedade porque ela serve como uma ponte de tradução entre o conhecimento básico que está aflorando e a área clínica. Então, é através dessas sociedades que a gente difunde, quer dizer, a própria Academia Brasileira de Ciências, mas também dentro da Sociedade Genética, que a gente pega essa área. Então, eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, fui presidente da Sociedade de Bioquímica, e então, por exemplo, em 1992, eu realizei aqui no Brasil a primeira reunião sul-norte do genoma humano. Então foi o primeiro evento genômico do Brasil, quer dizer, é a hora que a genômica entrou no Brasil. Nós recebemos aqui mais de 100, o topo, o creme de la creme da genômica mundial veio a Belo Horizonte, né? E, na verdade, não foi em Belo Horizonte, a reunião foi em Caxambu. E foi um evento importantíssimo para a genética em toda a América Latina, porque vieram também pessoas da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Venezuela, etc. Então, esses eventos são muito importantes. E, de uma certa maneira, é um privilégio para mim eu ser professor da UFMG, fazendo pesquisa básica, como na introdução do DNA, e depois nós trabalhamos por muito tempo numa área interessantíssima da genética, que é a genética histórica, que então nós fizemos por quase 20 anos pesquisas na formação e estrutura do povo brasileiro. Então, a utilização da genética agora para fins históricos e sociológicos quase, né? Para entender o próprio povo brasileiro e o que o brasileiro é, as origens, né? Ameríndias, as origens europeias, as origens africanas, e o que cada um tem de dentro de nós, essa mistura própria que faz o Brasil, né? E então eu tenho tido esse privilégio de poder pegar coisas muito frescas da área básica e trazer aqui para o gene e poder aplicar isso clinicamente como um pioneirismo, né? Então tem sido uma aventura, né? Olha, eu acho que é uma área fantástica. Eu adoro o que eu faço e
quando a gente, o sequenciamento dos exomas a gente faz fora do Brasil, e aí eles mandam os resultados de 12, aí a Betânia, a minha esposa, Betânia, chega em casa e olha e fala, ele está feliz hoje porque ele recebeu os exomas. Então eu estou lá trabalhando no computador, varo à noite trabalhando no computador, faço coisa que menino faz, né? Mas desde o começo, quando eu cheguei aqui em 82, eu era professor de bioquímica e eu tinha o laboratório no Instituto Hilton Rocha e o consultório. E não era que eu era tempo parcial em um e outro, eu era tempo integral nos dois. Então, se você vai trabalhar 40 horas por semana em cada um deles, você vai trabalhar então 80 horas por semana. Em outras palavras, é uma aventura, mas é uma aventura que você tem que trabalhar muito duro. Você tem que estudar muito, porque você tem de estar sempre na frente do conhecimento, você não pode estar na rabeira. Você tem de estar inovando, você tem que estar sempre tentando ensinar as pessoas e motivar as pessoas a seguir os últimos avanços. Então, eu acho que você precisa de uma pessoa ideal. A Betânia, minha esposa, é a minha parceira ideal, ela é a diretora administrativa aqui do Gênio, e ela me acompanha nessa carreira. Então não tem aquele negócio da mulher que fica em casa queixando que o marido está trabalhando. Então, pelo contrário, nós sempre fizemos isso aqui, tudo isso foi feito junto, nós dois. Nós tivemos um filho, realmente não daria tempo muito eu me dediquei muito ao meu filho quando ele era pequenininho, e eu acho que eu não teria tempo para me dedicar de novo a uma outra criança tanto. Então nós ficamos com um filho, mas ele agora já nos deu 4 netos. Então as coisas estão se multiplicando, né? Então ele já está partindo para a segunda esposa e 4ª criança, né? E então eu agora tenho uma fase de avô também, né? Que inclusive domingo agora é o primeiro aniversário do nosso 3º neto. O 4º está no forno, né? E então esse lado familiar, de uma certa maneira, você tem de tomar cuidado com ele também. Mas é uma vida sacrificada, é uma vida de muito estudo. Sacrificada se você não gosta, né? Como eu gosto de estudar, então é o que eu estou dizendo, é uma aventura. Atrás de cada exame tem uma família, e o exame vai determinar o futuro dessa família em muitas maneiras, né? Então, um exame de paternidade, responsabilidade, um exame de genética que a família vai ter de fazer um planejamento genético. Então, a gente não pode esquecer que atrás dos exames sempre tem pessoas, e atrás da pesquisa sempre tem pessoas. E talvez eu tenha unido um pouco, aplicado na minha medicina, os critérios científicos das ciências básicas e aplicado nas ciências básicas os critérios humanísticos que você tem na medicina, que é o contato com a pessoa, etc. Então, por exemplo, como você sabe, a pesquisa é financiada por órgãos como o CNPq, a FAPEMIG, que é o órgão mineiro de auxílio à pesquisa, etc. E isso através de impostos, né? Então eu sempre fui muito consciente da necessidade de dar um feedback para o povo, porque afinal de contas, quem está pagando pela pesquisa nossa é o próprio povo, né? Mas de dar um feedback e mostrar uma coisa que hoje em dia, eu acho que principalmente nesse momento político que nós estamos vivendo, é fundamental saber que pesquisa não é custo, pesquisa é investimento. Então, as pessoas têm de estar conscientes disso.